aéreo. O transporte aéreo ele tem mais diversificações, né? É o que a gente acaba vendo mais em juízo, acaba sendo o transporte aéreo, tanto nacional quanto internacional, especialmente em casos aí envolvendo overbooking, atrasos de voos, perda de bagagens, né? Às vezes até multas exageradas por desistência. São os problemas mais usuais dentro do contexto do transporte aéreo. Questões aí de lesões corporais, morte, já nem tanto, pelo menos não com as companhias grandes, porque esse tipo de coisa acaba, ele tem uma tendência de ser resolvido por acordo, porque para a companhia também é pesado suportar esse tipo de ação durante muito tempo, inclusive para a imagem dela. Nós temos, num contexto de transporte aéreo, um documento internacional chamado de Convenção de Varsóvia. Essa é uma lei, assim dizer, famosa. Ela foi construída e editada em 1929, né, um tratado internacional sobre transporte aéreo de passageiros. E no Brasil, ela foi introduzida como norma através do decreto 20.604 de 31. 20.604 de 31. Por que acabaram fazendo a tal da Convenção de Varsóvia para o transporte internacional de passageiros? Nós tínhamos ali na década de 20, inclusive no final da década de 20, um serviço muito incipiente, né, muito novo, né, onde os riscos não eram tão controláveis assim, e que era o transporte internacional de passageiros, ou transporte de passageiros com companhias pequenas. E se elas fossem sobrecarregadas com indenizações por conta dos danos derivados da atividade, elas fechariam ali na primeira queda de alguma aeronave, acabariam fechando. Você não tinha radares, satélites ou outras estruturas para entender que você podia prever fenômenos climáticos, né? Ou também identificar onde tem tempestade, onde tem turbulência, enfim, como você consegue fazer hoje com uma aeronave de grande porte, né? Tem toda uma parte de computadores nisso. Vai chegar um dia que nem piloto mais vai ter, vai ser alguém pilotando em terra ou uma inteligência artificial. Porque é uma área, um setor que recebe muito avanço tecnológico. E não era o cenário que a gente tinha na década de 20. Então, você podia ter uma queda de avião por conta de uma tempestade, uma turbulência, enfim, etc. No início, os aviões voavam na linha das nuvens, então, imagina, tomavam um pau direto da própria turbulência. Então, o que acontece? Nessa convenção de 1929, era necessário estabelecer o quê? Limites indenizatórios, de forma que, pelo menos, o transporte aéreo internacional, uma queda não fosse a quebra da empresa. E, fora isso, também criar regras uniformes. Aqui tem 120 países signatários. Regras uniformes, de maneira que você, como transportador aéreo, embora cruzasse fronteiras, estivesse submetido ao mesmo tipo de legislação, para não ter uma variação muito grande, né? E às vezes não saber também como lidar com algumas regras internas nacionais.
Na Europa, uma viagem aí de 4 horas, se eu for fazer Porto Alegre e Fortaleza, na Europa eu atravesso 4 países tranquilamente. Então, me adaptar para cada um desses aí é complicado. E fora também que, para alguns casos, isso faz sentido, né? Imagina você levar aí todo o time do Barcelona, você cai em uma aeronave, você teria conta de bilhões, né? Acho que 10 bilhões de dólares ainda é pouco. Então, quer dizer, caiu uma aeronave com o time do Barcelona, acabou a empresa. E ainda ia ficar devendo. Falia e ainda ia ficar devendo. Então, quem vale mais, quem acha que vale mais, que faça um seguro, né? Contra eventos os vários, né? Variados. Né? E aí, o que acontece? Nós, então, tivemos uma ideia de unificar regras, criar limites e ainda também trabalhar com a ideia de responsabilidade subjetiva. Ou seja, só haveria indenização se provasse o dolo ou culpa grave do transportador, né? O que não englobaria, por exemplo, o risco de fenômenos climáticos. Fenômenos climáticos, derrubando a aeronave, a conta ficava para o próprio passageiro e não para o transportador aéreo. E naquele primeiro momento, se estabeleceu ali como teto para dano-morte uma indenização de até 8.300 dólares americanos, o que para a época era muito dinheiro. O que para a época era bastante dinheiro. Mais do que talvez representasse hoje. Bom, mas aí o que acontece? Aí acontece que também a aviação ela vai desenvolvendo, né? Tem coisas aí que a guerra proporciona, apesar de ser uma calamidade humana, né? A guerra. São alguns avanços, em alguns setores, ao menos. A cirurgia plástica, como a gente conhece hoje, a cirurgia plástica estética, veio ali da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, aliás, depois com a Segunda Guerra Mundial, no tratamento dos soldados que ficavam deformados, né, em razão dos ataques que sofriam, né, dos ferimentos de guerras. Né? E hoje a gente pode desenvolver essa estrutura aí para fins mais estéticos, né? E um desses setores aí foi a aviação. A aviação ela ampliou muito. Né? No final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha posto em circulação, mas graças a Deus, já tardiamente, sem poder fazer muito efeito, um avião a jato, né? O primeiro avião a jato do mundo, colocado em guerra, o Messerschmitt, né? Chegava até 800 km por hora, né? Não era qualquer coisa, né? Mas ali serviu, então, depois para outros tipos de estruturas aeronáuticas. E, no meio disso, a gente vai fazendo upgrades na Convenção de Varsóvia e surge, em 55, o chamado Protocolo de Haia. Aí você já dá um pulo, né, em termos de avanços, né? 25 anos depois, a aviação já muda bastante, né, do que era ali o final da década de 20. E ali você já muda também alguns parâmetros indenizatórios. Então, a começar, por exemplo, que eles passaram a usar uma moeda que representava 65,5 miligramas de ouro. O franco Poincaré. Um franco Poincaré era igual a 65,5 miligramas de ouro, que tem uma cotação, né, mundial. E ali se limitou a indenização por dano-morte, ainda trabalhando com a responsabilidade subjetiva do transportador, a 250 mil francos Poincarés, o que daria em torno de uns 16 mil dólares americanos. Ou seja, o protocolo de Haia dobrou a indenização por dano-morte da Convenção de Varsóvia. Na verdade, ainda continua sendo Convenção de Varsóvia. Até hoje, a Convenção de Varsóvia. Esses são só protocolos que foram atualizando ela.
protocolos que são difíceis de fazer, porque imagina, tem 120 países signatários. Aí alguém quer mudar alguma coisa, tem que criar uma reunião para botar todos esses 120, trazer os seus representantes que possam assinar com validades, trazer seus líderes que possam assinar esses tratados, né? Então, isso aí é coisa de anos a fio para trabalhar, para fazer uma só atualização num tratado com tantos países signatários. Então, demora muito para acontecer essas mudanças aí. Mas, e o Brasil incorporou esse protocolo de Haia por meio do decreto 56463 de 65. Aliás, de 65. A gente também trouxe ele para dentro aqui do nosso sistema jurídico. E ainda na vigência dele, se trocou essa tal de moeda aí, Franco Poincaré, por uma outra criada pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, chamada de DES. A sigla americana é SDR, Special Drawing Rights. DES significa Direito Especial de Saque. Então, mais ou menos, um DES era igual aí a 1,1 dólar norte-americano, mais ou menos isso. Então, essa seria a moeda internacional, por assim dizer, para se fixar as indenizações em termos de pleitos envolvendo o transporte aéreo internacional. Bom, mas aí, mais adiante, em 1999, fizeram a Convenção de Montreal, a última em que todos assinaram. Tem outros aí rolando, tem um acordo de Kuala Lumpur, enfim. Mas o que importa é aqueles que são assinados por todos os envolvidos. E a Convenção de Montreal estabeleceu o seguinte: os países podem estabelecer indenizações em limites, em valores superiores ao teto. Mas caso não o façam, o teto indenizatório vai ser 100 mil DES, 100 mil direitos especiais de saque. Para nós aí vai dar 600 mil reais, mais ou menos isso. O que é mais do que muita indenização que a gente vê por aí, né? No Brasil, tem uma coisa que falta valorizar, é a vida humana. Nem em termos punitivos, eu acho bem limitada a punição de violência ao ser humano, né? Seja o latrocínio, seja a violência contra a mulher, o homicídio, enfim, etc. Eu acho muito pouco penado. Alguns até viram uma espécie de anti-herói, né, no meio disso. Né? Agora tem aí no Netflix a série da Suzanne Richthofen e a turminha dela, que mataram os pais dela, ainda estão se enchendo de dinheiro para contar a história deles, do assassinato que eles promoveram com requintes de violência extrema, né? Então, isso, 100 mil DES, supera, né, muitos limites que nós colocamos, né, em termos de indenizar a vida humana aqui no Brasil. Ainda temos um outro montante ali, que fala em 4.150 DES como teto máximo para indenizações envolvendo atrasos. E também 1.000 DES como teto máximo para indenizações envolvendo perda de bagagem. Não significa que você vai ganhar isso, né? Significa que, provando o problema, você teria um teto até esses valores para conseguir uma reparação, no caso do transporte aéreo internacional. Há quem diga que isso só afeta a indenização por dano material e não por dano moral, mas não tem passado essa perspectiva por enquanto, né? Então, esses limites envolvem tanto dano material quanto dano moral.
Às vezes você perde alguém num acidente, você depende economicamente dessa pessoa, vai ganhar um valor correspondente a uma pensão que você receberia durante anos, e mais um valor pelo dano moral acerca da perda dela. Não que seja um dano necessariamente indenizável, mas serve para amenizar a dor. Também não seria justo não pagar nada. E a gente tem esse plano aí, inclusive tem aqui um problema que uma indenização por serviços inseguros à luz do Código de Defesa do Consumidor, artigo 27, nos remeteria para 5 anos. No caso aqui, é só 2 anos, né? Então tem que agir bem rápido. Né? Tem situações, claro, que a Convenção de Varsóvia não abarca, e aí a gente não precisa ficar limitado a ela, né? Vamos criar a extensão do dano conforme for o caso a ser analisado. Tive uma situação aqui de um casal em que eles casaram sábado ou domingo e no dia subsequente eles iam para o Tahiti. É uma baita viagem, custo elevado. Eu acredito que hoje você, na promoção, deve sair 70 mil o casal, né? E é alto requinte, né? Eu estou sendo talvez um pouco modesto porque o dólar está lá em cima. Então eles foram nessa e o trecho que eles fariam, né, São Paulo, Porto Alegre, São Paulo volta para Santiago do Chile, lá pega um avião para o oeste, né, em direção à Polinésia Francesa. Mas não foi isso que aconteceu. O avião de Porto Alegre atrasou, chegaram em São Paulo atrasados. O avião de Santiago já tinha ido. E aí como é que a gente faz? Aí pediram para eles aguardarem até as 9 horas da noite, 9 horas no aeroporto. E aí acharam outro voo para eles, mas por Paris. Então, para quem ia fazer o oeste, né, agora estava fazendo o leste. Eles acharam que iam fazer leste todo, né? Paris, Dubai, Xangai, até chegar na Polinésia, né? Que mão. Mas não foi isso. Né? Eles foram até Paris. De Paris voltaram tudo. Foram até Los Angeles. De Los Angeles é que eles foram para o Tahiti. Quer dizer, sacanagem, né? Atravessaram o Oceano Atlântico 2 vezes. Né? E ainda foram para cima, né? Quando a ideia era descer e reto. Então, chegaram esgotados lá no Tahiti. Né? Mas aí tal, de repente, né? Vamos curtir, esquecer isso e aproveitar a vida. Aí chegaram no momento de voltar, acharam que iam voltar, pelo menos então agora por Santiago, São Paulo, Porto Alegre, que nada, fizeram o mesmo trecho. Mandaram lá para cima Los Angeles, Paris, então vai, quer dizer, de Los Angeles, costa a costa, Estados Unidos, dá umas 4 horas e meia de voo. Quase, dá umas 4 horas e meia. Então aí já é chão. Aí depois, põe mais chão também, olha, umas 6 horas quase aí até Paris, né? E aí vai, ou mais. Aí depois de Paris, tu pega e volta tudo, só que aí tu volta para baixo, volta para São Paulo. Aí São Paulo vem para Porto Alegre, quer dizer, deu 70 horas desnecessárias de voo, né? E aí o pessoal se irritou, né? Quer dizer, a companhia tá de piada, né? E aí a gente processou eles e ganhou uma indenização por conta, né, não só do atraso, mas do castigo de ter tantas horas de voo. Quem gosta disso é piloto, né? Fora isso, é louco, né? Então, não é um caso que apareça, né, na Convenção de Varsóvia. Como também não é um outro peculiar que chegou,
que envolvia aí uma moça que ganhou uma indenização, não, desculpe, um prêmio pela tese de doutorado dela. Então, ela ia receber um prêmio em Lisboa, prêmio em dinheiro, mais a premiação, né, o troféu em si. E aí ganhou a passagem e tal, tudo, e aí saiu de Porto Alegre em direção a Lisboa. Não me lembro se ela parou em São Paulo, se foi reto. Tinha uma época aí, tinha um voo Porto Alegre-Lisboa, agora não sei como é que tá, pela TAP, pela Azul, não lembro agora. E aí ela despachou a mala dela, tal. Tava junto com o namorado. Foram para Lisboa. Lá ela pegou a mala e achou meio estranho que a mala não estava com o ticket impresso, né? E tinha um outro escrito à mão, né? Não, vai ver que rasgou, né? Tá, trocar, beleza. Foi pro hotel, pegou o prêmio, curtiu lá alguns dias e voltou. Chegando no Brasil, saindo da aeronave, tinha vários policiais federais armados ali esperando ela e o namorado. Mas o que aconteceu? Pediram para ela acompanhar, então levaram lá para a sala, revistaram eles. Eles ainda atônitos, não, o que aconteceu? O que estava acontecendo? A entrevista daqui e dali, e a Polícia Federal começou a pressentir que eles não sabiam de nada mesmo. E aí contaram a história. Olha, chegou uma mala com teu nome lá em Lisboa. Ninguém pegou essa mala. Como ninguém pegou, ela voltou para a origem, mandaram de volta. Chegou aqui, a mala sem origem nenhuma, né? Passamos no raio-x, cheio de tablets ali dentro, né? Tabletes, né? Vamos abrir. Aí eles abriram uma mala pesada, tá? Tinha uns 50 quilos de cocaína ali dentro. Deu uma fortuna ali dentro. E isso numa mala com o nome dela. O que aconteceu? Quando ela despachou, em algum momento do despacho, alguém pegou, arrancou a etiqueta impressa e botou nessa outra mala cheia de cocaína. E na dela botou um escrito à mão. A sorte é que não pegaram ela lá em Lisboa, porque até provar que não era ela. Numa rota que é conhecida, Brasil-Lisboa, para o tráfico. Aí fizeram investigação, fizeram inquérito e tal, enfim, aí no final a polícia disse, olha, tentamos achar câmeras de vídeo, não achamos, a empresa também não falou nada, não sabe-se quem fez isso, mas com certeza esse casal é vítima. E aí, com base nisso, a gente pediu uma indenização para a empresa e tal, acabamos fazendo um acordo, né? Mas é uma surpresa aterrorizante. Imagina, dependendo do lugar que tu chega com isso, né? Na Indonésia, então, o tráfico é punido com fuzilamento. E fora tu ficar em umas prisões decrépitas, né, até tu resolver o problema, né? Quer dizer, é um filme de terror, né, que passa na cabeça do sujeito. E aconteceu isso também na Convenção de Varsóvia não está previsto. Mas aí a questão é até onde a Convenção de Varsóvia funciona entre nós, né? Até onde ela tem uma ação entre nós, né? E a gente pode falar numa certa evolução da jurisprudência pegando o STJ. Vamos pegar aqui primeiro um caso RESP 293-118. STJ. Isto 2001. STJ dizendo, prevalece a Convenção de Varsóvia sobre o CDC, sobre o Código de Defesa do Consumidor, valendo os limites dela. Mais adiante, nós temos ali agravo regimental, STJ, 2004, número 588172.
O STJ dizendo, olha, se não tiver outro parâmetro de quanto tinha nessa mala aí, ou estou falando de parâmetros sobre o que realmente foi perdido, usa-se a Convenção de Varsóvia. Mais tarde, em 2010, nós temos agravo regimental, que é um recurso que nem propriamente nem deveria ser mais esse nome, é agravo interno propriamente, dá o mesmo efeito. 2010, agravo regimental, STJ, dizendo que prevalece o CDC sobre a Convenção de Varsóvia. Bom, mas aí isto vira um conflito e durante anos a jurisprudência resiste, diz que o CDC, Código de Defesa do Consumidor, prevalece sobre a Convenção de Varsóvia. Até que vem o STF, por meio de um recurso extraordinário, 6331, por 9 votos a 2, maioria ganhando, prevalece a Convenção de Varsóvia sobre o CDC, porque o Brasil assinou, é um tratado internacional, tem que honrar como se fosse um contrato. O artigo 178 da Constituição Federal reconhece a força do tratado internacional assinado entre nós. Não é um tratado de direitos humanos, é um tratado, deveria ser respeitado e aí estaria afastando, então, o CDC. Então, tem isso aí também. A prescrição aqui baixou para 2 anos, não seriam 5, e aí estão dando prevalência para isso. Em termos nacionais, nós temos também a Portaria 141, de 2010, da ANAC. Essa portaria fala sobre atrasos, cancelamentos, overbooking. A ANAC foi uma agência reguladora muito criticada por não ter prevenido, não ter agido diante da trombada aérea da Gol, 2006. 158 passageiros morreram, envolvendo o Learjet lá, que também não ligou o transponder e tal, e se fecharam lá no ar. E aí disseram também que o controlador de terra não entendia bem inglês, tem bem uma série de problemas. Um ano depois, 2007, temos uma derrapagem aérea em Congonhas, em um voo da TAM, entra num prédio da TAM e mata aí 199 pessoas. Novamente, a ANAC é criticada também, porque era um momento em que a gente tinha um apagão aéreo, pessoas largadas nos aeroportos, as empresas não estavam nem aí. O pessoal estava com mais dinheiro naquela época, viajando mais, enfim, mas não tinha uma estrutura aeroportuária e nem as empresas conseguiam dar conta, e só que continuavam vendendo, porque o pessoal só quer lucro, né? E aí o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública e como resultado, a ANAC teve que fazer uma portaria para regular essa questão de atrasos, cancelamentos, etc. E aí, a ANAC, seguindo ali o padrão Código Brasileiro de Aeronáutica, estabeleceu que até 4 horas o passageiro não pode desistir, sob pena de pagar multa, e só poderia pedir danos a partir disto, né? Isto se for um caso em que a culpa da empresa, né? Falhas internas dela impedem um voo, né? Não vai processar a empresa, por exemplo, com um problema climático, que ela não pode decolar. Aí não é o caso, né? Que seria uma falha de... a turbina falhou, o problema é teu. Tinha que estar, isso já deveria estar resolvido. A tripulação entrou em greve, isso é problema teu com teus funcionários, não do passageiro. Então, o que acontece? Até 4 horas, se você for criar em algum compromisso, até 4 horas o voo pode atrasar e você não vai poder pedir nada em termos de reparação. Mas, claro, atrasou 1 hora, tem que prover o passageiro com meios de comunicação. Atrasou 2 horas, tem que prover o passageiro com alimentação.
Atrasou 4 horas, bom, daí se ele quiser devolver a passagem para ele, também tem que acertar ali acomodação, traslado, até que saia o primeiro voo. Isso se antes já não era possível reacomodá-lo em outro voo, até mesmo de outra companhia. Então, quer dizer, embora ela não pague ali a questão de indenização por algo que você possa estar perdendo, ela também tem que dar uma estrutura de atendimento a esse passageiro. E essas estruturas saem caras. Imagina você atrasa em mais de 2 horas um voo, tem que pagar comida para todo mundo, né? Ainda mais em aeroporto, né? Pega aqui um ticketzinho, vai lá na Pizza Hut ali de Congonhas, ali, quando vai ver, a conta vai ficando alta para 150 passageiros. Então é melhor não fazê-lo, melhor se organizar. E aqui eu vou dividir com vocês um cenário, uma proposta diferente até. Isso aqui está num artigo da professora Nádia de Araújo, tem aqui a referência dele, a fonte dele. Foi o caso do voo 447 Air France. Ele saiu do Rio de Janeiro, isso em 2009, saiu do Rio de Janeiro e rumo a Paris. 2 horas depois ele caiu no Atlântico. Dizem que foi um problema das chamadas células Pitot, que ficam fora do voo, e ali ela entupiu, e ali o computador entendeu que tinha que reduzir a velocidade do avião, não conseguiu medir a velocidade normal dele, e aí ele começou a cair, entrar algo que se chama de stall. Né? O comandante estava dormindo até naquele momento, ele acordou, mas quem acabou pegando o manche foi o copiloto, e dos diálogos internos ali, parece que houve também um problema ali de ordens, né? O comandante queria assumir, o copiloto não largava o manche, ele achava que ia dar jeito no negócio, mas ele não conseguiu botar a velocidade no avião, e o avião caiu na água, se esborrachou, matou todo mundo. Normalmente, acidente aéreo é falha mecânica, mas falha humana. Não é só um, né? Quando é só um, esse um costuma corrigir. Então, 228 pessoas morrem a bordo desse avião. Né? E aí nós temos que fazer o quê? Acertar a vida dos vivos. Né? Como é que a gente vai resolver o problema da vida dos vivos? Porque esses casos aqui a gente lida muito com... A gente lida quase que exclusivamente com o chamado dano ricochete, né? Que é quando morre alguém, mas é outro que sofre. Sofre pela perda e sofre também materialmente, porque às vezes era fonte de renda. Né? Então, o dano ricochete, ele tem essa faceta aí. E ou isso tudo vira ação judicial e o nome da empresa vai para a vala, porque o avião caiu, pagou. Não tem, não vai ficar rodando aí 100, 200 processos com o nome da empresa, porque ela se nega a pagar uma indenização por queda da aeronave. Então tem que limpar isso de uma vez para ela não perder confiabilidade. E aí a questão também é acertar essa conta, né? Como é que a gente vai resolver ela com tanta gente envolvida? Uma parte das indenizações foi paga aqui. Parece que 80 indivíduos aí foram acertados aqui e teve outros que acertaram lá na França, na Europa mesmo. Para tentar resolver isso, o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Direito Econômico, chamou o Ministério Público do Rio, o Procon do Rio, entre outras entidades, os familiares afetados, a empresa aérea, a seguradora, e propôs, vamos fazer um plano judicial de indenização.
A gente acerta aqui o acordo e vai homologando judicialmente para dar uma força, né? De título executivo judicial, né? Era um plano aí baseado no modelo que foi feito com o voo da TAM, o 3054, que foi o da derrapagem aérea em 2007. E aí se chamou todo mundo para começar a compor. Havia princípios do programa de indenização do voo 447, tinha regimento interno, tinha mediador, tinha auxiliar do mediador, tinha conselho consultivo. Todo mundo sabia quanto que o outro ganhou, mas a gente não sabe quanto cada um ganhou, porque isso daqui mediação, ela é sigilosa. Mas se sabe que foi acima dos parâmetros do STJ para dano morte. E também criando um sistema de receber bem as pessoas, né? A pessoa vem lutada ali, né? Não vai lá direto, tô te ligando para dizer quanto tu quer, tô te oferecendo X. Tem que ter uma forma de abordagem diferente, né? Trabalhar bem isso. E aí todo mundo sabia quanto que ia ganhar, e você tem que definir parâmetros, né? Quem é que vai ganhar aqui? Pai e mãe que perderam filho que perdeu pai e mãe, perda de irmão, perda de vô, vó, neto, perda de marido, esposa, né? Então a gente tem que estabelecer critérios, né? Até onde a gente vai, né? Quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, né? E com isso começar a calcular valores, né? Teve uma moça aqui do Rio Grande do Sul, uma mulher, ela perdeu o pai, a mãe e a irmã. O pai até era um médico famoso ali da Santa Casa. Perdeu o pai, a mãe e a irmã. E ela ainda estava grávida. Quer dizer, não pôde nem dividir, né, a alegria do filho, ou contar com eles, né, com neto, sobrinho. E quando o sujeito perde todo mundo, né, apesar de ter ali um marido, perdeu a família base, é como se ele apertasse no botão de delete da tua vida. Tem coisas que tu vivenciou ali que ninguém vai mais se interessar por isso e nem faz sentido tu contar, porque era com eles que tu tinha essa vivência e desapareceu. E pior ainda, não pôde nem enterrar, né? Teve que enterrar simbolicamente, porque não se acharam todos os corpos e alguns que acharam só os pedaços, né? Então, a gente vai vendo que o nível de sofrimento ele pode ser maior, menor, né? E, no fim, 99% dos envolvidos fecharam acordo. Um lá quis entrar nos Estados Unidos para pleitear algo maior. A pessoa assinava o acordo, em 20 dias estava pago. Ela entrava ali no negócio para calcular, né, o que ela ia ganhar. Em 4 meses estava resolvido. Imagina ficar 10 anos com uma ação judicial sobre isso. Tu não consegue fazer o luto, né? E te nutre de esperança de que tu vai ganhar um dinheiro maior, ou que tu vai te vingar da empresa. E tu acaba nutrindo sentimentos que não vão resolver nada, né? A não ser aumentar a tua tristeza por uma coisa que também, às vezes, é inevitável, né? Era uma aeronave muito evoluída, talvez colocaram uma tecnologia excessiva que não sabiam lidar com ela, mas visando talvez o melhor, e esse melhor não aconteceu, né? Dizem que os regulamentos da aviação são escritos com sangue, porque, em geral, uma regra se torna regra a partir de uma falha, né? Uma falha que gerou um acidente e, possivelmente, um acidente com morte, né? Então, é um contexto muito presente, né? Porque, por mais que seja o sistema mais seguro de transporte, e como eu digo, não tem acostamento, né? O acostamento é o chão. Então, quando o acidente acontece, ele é fatal para todos. Alguma dúvida aqui, gente? Alguma dúvida em relação a transporte?
Alguém com algum case aí também querendo revelar? Professor, eu tenho um case. Ótimo. Mas Conte a sua história. Oi? Conte a sua história. Ou aquela história aconteceu com um amigo meu. É aquela história que aconteceu com um amigo meu mesmo. De uma agência de viagens que ela faz a intermediação, né? Que ela faz aquele pacote e tal, e ela compra a passagem, né? É ela que se responsabiliza pela comunicação entre o cliente e a agência aérea de viagens. Se ela vendeu o pacote, sim. E essa questão também, tipo, atrasou ou a agência cancelou, porque o meu case é que a agência, ela comprou passagem com a Avianca. Não sei se o senhor sabe, Bianca. né? É, a Avianca, é. E a Bianca, você E foi. e estava falida, mas ela comprou a passagem quando eles já tinham decretado falência. Ah, não. Manda a agência devolver o dinheiro. E daí outra, né, professor? Eu fui dar uma procuradinha, porque o caso era bem próximo a mim, sabe? E a CVC, desculpa até falar aqui, não sei se alguém tem algum vínculo com ela, mas a CVC ela foi muito processada por causa disso. Sim, tipo, eu vi várias decisões que eles estavam no polo passivo e sendo condenado por esse tipo de conduta, sabe? De contratar e a Avianca estava em quase todas. Então, eu tenho para mim, né, uma tese de que o pessoal viu uma brecha para tomar grana dos clientes, né? Tipo, Olha, fizeram uma picaretagem mesmo. como tu lida com o setor aéreo, a empresa, né, a agência, tu está acompanhando a saúde financeira dela e o feedback, né, de como ela está indo. Então, ele tem informação se ela está se quebrando, se ela está indo mal, se ela está indo bem. E na medida em que ela que te vende um pacote de uma empresa, ela assume solidariamente as falhas desse problema. Né? É diferente tu usar ela para dizer, eu quero uma passagem lá da Air France. Ela vai lá e compra para ti, porque tu pediu, ok. Mas ali não, ela que te oferece isso, né? Então, com mais razão ainda, tendo essas informações que não eram tão não eram tão difíceis assim de se obter, me parece que a atitude dela foi outra. Né? Vendeu passagem, ganhou a grana dela e deixou os Exatamente. passageiros se quebrar. E eu acho que é um pouco mais grave, além da indenização. Tinha que ter tinha que ter uma Isso, punição. exatamente isso, professor. Em nenhum momento foi apresentado de volta as passagens em tese canceladas. Isso que eu fiquei assim mais em eu fiquei chocado, na verdade, né? Mas Tipo, não sabia que as pessoas tinham essa cara de pau, sabe? tem pior. No mercado de consumo tem e tem coisas piores, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas terminando a historinha, teve um desfecho bom daí. Tipo, Tá bom. veio um acordinho no final. Pelo menos isso, né? Aí a empresa chega uma hora que ela sente, não vou ganhar, vou me estrepar. Então, bom, aí se resolve, né? Bom, saindo então de contrato de transporte, que a gente acabou, a gente entra em contrato de mandato. Contrato de mandato. Contrato de mandato, pegando um conceito, é um contrato pelo qual alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Então, você recebe poderes para agir em nome de alguém, né? E proteger interesses de alguém dentro daqueles limites que te foram passados. É o contrato típico do advogado, mas não é só de advogado. Mas o mandato é o que liga o cliente ao advogado. A gente chama lá contrato de prestação de serviços, contrato de honorários advocatícios. Mas é um contrato de mandato porque você está, enfim, representando alguém. Salvo se você fosse contratado ali para fazer um contrato, me faz um modelo de contrato, ok, é um serviço pontual, tudo bem. Mas se você vai representar alguém em algum negócio ou em juízo, é um mandato. Nós temos a figura do mandante e do mandatário.
O mandante é o dono desses interesses, o mandatário é quem age em nome do mandante. A regra é que todos os atos possam ser feitos por mandato, né? Não confundir mandato com a procuração ela representa o mandato, porque ela traz os poderes descritos que alguém pode exercer. Mas ela não é o contrato em si, a procuração é só alguém otorgando poderes para mim. Tem atos que podem ser feitos por mandato, apesar de terem que observar uma forma mais rígida, né? Um instrumento público, por exemplo. O artigo 1542 diz que a gente pode casar no Brasil por mandato. Eu já vi acontecer isso, era um conhecido, a esposa estava na Inglaterra, ela não podia sair da Inglaterra, senão perdia o visto, e ele queria ir para lá para morar com ela e tal. E aí ele já queria chegar casado, porque isso aí facilitaria a entrada dele e tal, e aí ela mandou uma procuração para o Brasil, que ela fez lá na embaixada lá, com poderes para alguém dizer o sim por ela, né, no cartório civil. E aí um outro amigo em comum deles é que foi lá representar ela. Então aí tinha ficado meio estranho, porque ele ia se casar com ela e, no fim, no Brasil estava se casando e ali do lado era um amigo dele, né, um homem e um amigo dele. Então ficou um cenário meio estranho para quem não sabia da história, né? Mas ele casou e ela casou por procuração, né? Então isso foi possível. Mas tem outros fatos aí que não dá para ser por mandato, né? Você não pode instituir um mandato para serviço militar, por exemplo. Eu tenho um procurador meu que vai servir lá para mim, né? Mandato eletivo, eu tenho um procurador que vai lá na Câmara votar por mim, eu sou deputado. Não pode ter um procurador para testamento. Alguém vai redigir, tu rege lá o testamento para mim, lá, vai lá no cartório. Isso são atos ultrapersonalíssimos, né? Não tem como fazê-lo. Até teve, era na época da Guerra Civil Americana, no lado do norte, né? Tu podia contratar alguém para ir no teu lugar. O sujeito era convocado para... Se o sujeito era de posses, né? Tinha dinheiro, ele era convocado para a guerra. Uma guerra que foi uma matança, né? A certeza de morrer era maior do que de voltar vivo. Aí tu podia contratar alguém que topasse e o sujeito ia lá e servia para ti na guerra. Mas aqui não dá para fazer isso. Como características, ele é um contrato personalíssimo. O mandato vem da expressão latina manu datum, manu datum, de mãos dadas, o que representa a confiança mútua, né, entre os envolvidos. Ele pode ser não solene, que é a gente admite aí que haja até um mandato tácito, verbal, ou até mesmo tácito, presumido. Depois nós vamos ver ali. Ou como o casamento, em que a lei ordena que ele seja formal, por escrito, por instrumento público. A regra no artigo 658 diz que o mandato é gratuito. Mas existem ali as exceções no próprio 658 que dizem que ele será oneroso se a pessoa age por ofício, no caso advogado. Você fazer uma consulta com o advogado é um ato oneroso. Depois, se ele quiser, ele pode te cobrar. O máximo que você pode fazer é você cobra pela consulta. Mas qualquer ato que ele fizer, peticionar, agir em um processo, enfim, ele tem direito de cobrar depois. Mas e se não foi estabelecido esses honorários? Bom, aí usa-se os usos do lugar ou o arbitramento. No caso, por exemplo, a tabela da ordem é uma referência para remunerar o advogado. Então, mesmo que vocês não cheguem no contrato,
ao final de um processo, ele pode, por exemplo, cobrar 20%, porque a tabela da ordem permite. E para um advogado não cobrar nada. Aí só se ele topar uma atuação pro bono. Não cobra nem no início, nem no fim. Nem no início, nem no fim. E só nos honorários advocatícios, que a outra parte deve a ele. Mas fora isso, nem no início, nem no fim ele cobra. Subestabelecimento. Subestabelecimento é uma figura que pode acontecer no meio do mandato, que é uma forma de você transmitir parcialmente ou totalmente os poderes que você recebeu para outro. Ou abrindo mão desses poderes ou compartilhando eles com outra pessoa. Muito comum nos escritórios você subestabelecer para um outro advogado que vai operar, vai lhe ajudar naquele processo. Bom, no subestabelecimento tem algumas situações aqui. Primeiro, subestabelecimento com autorização. Está lá no instrumento de mandato que você pode subestabelecer para outros. Né? Os advogados, no caso, aqui no exemplo. E aí o que acontece? Se essa pessoa gerar prejuízo para o nosso mandante, em havendo culpa em elegendo, culpa na escolha, ou vigilando, culpa no acompanhamento subestabelecido da execução dos atos dele, em havendo prova dessas duas culpas, o mandatário responde perante o mandante pelos prejuízos causados. Em havendo subestabelecimentos sem autorização, proibido subestabelecer, mas aí o sujeito vai lá e subestabelece. Parágrafos 3 e 4. Artigo 667. Bom, se você não podia subestabelecer, você subestabelece os prejuízos causados por essa pessoa, você vai indenizar o mandante. Apesar de, claro, o que o subestabelecido fizer não atrai obrigações para ele, né? Porque não havia esses poderes de ação, mas ainda assim pode haver algum prejuízo, nem que seja para a imagem dele. Né? Então, o mandatário não poderia subestabelecer e subestabeleceu, em havendo prejuízo, ele tem que arcar com o ressarcimento desses prejuízos. E tem também a procuração omissa. Não proíbe, mas também não permite. Aí o que acontece? Se houver ato culposo do subestabelecido, né, perdeu um prazo, não foi numa audiência, o mandatário responde perante o mandante pelo prejuízo gerado. E tem ainda uma última situação, que é o sem reserva de poderes. Quando você passa um mandato, um subestabelecimento, você põe ali com ou sem reserva de poderes. Com reserva de poderes, você vai continuar atuando junto com o subestabelecido e pode revogar esse subestabelecimento. Ou sem reserva de poderes significa que você está se retirando e só o subestabelecido agora que vai assumir. Num processo, você estaria abrindo mão aí de honorários, inclusive. Você simplesmente se retira. Então, são essas peculiaridades aí de subestabelecimento. Ainda, temos um tema aqui que são as espécies de mandato. Essas espécies eu costumo agregar elas em dois fatores. Nós temos um mandato
expresso, lá no artigo 656 do Código Civil, onde você firma ali um mandato e o mandatário diz: aceito expressamente os poderes que me foram conferidos. Mas tem situações em que é dispensado até esse aceite, essa formalidade, e a lei presume que existe um mandato entre as partes, que há esse contato através do mandato entre as partes. E um desses exemplos é o artigo 1643, inciso 1, do Código Civil. 1643, inciso 1 do Código Civil, que diz que é presumível o mandato, presumido, entre os cônjuges para aquisição da economia doméstica. Imagina você ir lá, vai lá no Zafra e aí a pessoa pergunta: você é casado? Sou. Cadê a procuração da sua esposa para comprar essas coisas? Ah, tem carvão, costela e cerveja no seu carrinho. A sua esposa autorizou isso? Quer dizer, isso é uma coisa ridícula, né? E a economia ia trancar-se toda vez que tivesse que apresentar uma procuração para fazer coisas mínimas. Então, presume-se que há uma autorização mútua de ambos para fazer esses investimentos, né, que nem são tão vultosos, né, mais para o dia a dia. Também temos ali o 1324, que diz que há um mandato presumido quando, na coisa comum, um dos condôminos assume a manutenção dela e não há oposição dos demais. Às vezes até tem uma pessoa lá que é a que age, né, pela coisa comum, investe e tal, e ninguém se opõe, está todo mundo feliz. Claro que esse que gastou ali depois tem direito de ser ressarcido. Até porque para os outros estava tudo muito bem, tudo ok, porque eles não precisavam se incomodar, é o outro que está correndo atrás. Então, também existe um mandato tácito aí nesse sentido. Temos aqui uma outra situação também, que é o mandato verbal ou escrito. Se a lei não exigir escrito, pode ser até constituído verbalmente, agora também é o procurador. O problema depois é ter prova disso, né? Como também, se o ato a ser praticado for por escrito, o mandato também tem que ser, né? A venda de um imóvel envolve um contrato de compra e venda escrito, uma procuração para representar alguém também tem que ser por escrito e também por instrumento público. Então, dependendo do ato que se vai fazer, ele tem que ser escrito por exigência legal. Não bastaria ser só o verbal. Tem um outro aqui também, que é o mandato chamado de negócio. Também chamado de mandato em termos gerais. Você confere isso para uma pessoa para ela cumprir atos ordinários de manutenção de algum bem seu, mas nada muito além do que é o comum no tratamento de um bem. Não pode vender, não pode onerar, não pode alugar. São atos de administração em geral, esse aqui é chamado também de mandato extrajudicial. Pode ser qualquer um, né? Precisa estar habilitado para fazer isso. Caso a pessoa queira que o procurador faça algum outro tipo de ação fora da manutenção comum do bem, ela vai ter que fazer um mandato especial. Poderes específicos e, muitas vezes, restritos para um determinado ato. Estou te dando uma procuração para vender para outro. Vender um imóvel. Mas não pode alugar, você pode vender. Ou pode alugar também. Ou pode dar em caução, ou pode dar em garantia. Mas aí você vai discriminar que ato ele pode praticar. Eu não vou... Professor,
Pode perguntar. Esse instrumento particular, o terceiro que for receber ele tá, digamos assim, contando com a nossa boa-fé? Não, o terceiro tem o direito de pedir Ele tem o direito de pedir para ver a procuração. Sim, mas ele pode ver, mas essa procuração, esse instrumento particular, digamos, ele é feito no cartório, ele pode ser tipo, eu faço para ti agora e tu vai ali e negocia. Depende do tipo de ato que for celebrado, né? Se é um ato Entendi. formal que tem que fazer por instrumento público, o mandato também tem que ser, né? Sim. Agora, se não é necessário o instrumento público, tu pode redigir, tipo, o mandato procuração para agir em juízo, tu não precisa ser por instrumento público. Tu redige no teu escritório, o cliente assina e tá feito. Só tem que mostrar ela. Só tem que apresentar ela. E depois tem o ad judicia, né, que aí seria já o do advogado. Mas esse aí eu queria já apresentar amanhã. Aqui tem um outro também. Vou botar mais um só. Mandato aparente. Parece, mas não é. Mandato aparente, ele tem todas as características, né, de procuração. Ele acaba obrigando o mandante perante terceiros, né, com quem o mandatário negocia. E pode acontecer desse mandato aparente, por exemplo, por morte do mandante e que o mandatário nem estava sabendo. Às vezes tu está ali em juízo litigando, né, e teu cliente morre e ninguém te avisa. Daqui a pouco um parente lá fala meses, um ano depois, ele morreu. Ah, obrigado. Então, até então, tu está agindo para preservar os interesses dele, que no fim já nem mais ele é. Ou também o mandato foi revogado, mas terceiros não receberam essa informação e vão lá e pactuam com o mandatário porque estavam acostumados sempre a celebrar negócio com ele e tinham que ter recebido o comunicado desse mandante que deixou de fazer. Então, isso aí obriga o mandante a respeitar esses acordos perante terceiros com quem o mandatário negociou, né, com quem ele acabou agindo. Mas, enfim, gente, amanhã a gente termina o mandato e ainda vamos fazer um exercíciozinho aí para dar ali uma visão ali geral ali para P1, né? Semana que vem já temos a P1. Então a gente já faz um esquenta aí, fazemos um exercíciozinho, já corrigimos na aula, junto aí com o mandato. E aí já temos isso daí. Pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida aqui de transporte, de mandato, ou da prova, alguma coisa queira perguntar? Não, senhor. Tudo certo. Tudo ok? Para mim, tudo ok, professor. Então tá. Eu vou botar aqui, mas também vou botar lá no Moodle o slide da mediação, que é interessante, né? Uma proposta diferente. Soluções alternativas estão necessárias hoje, né? Para conta aí do esgoelamento aí do Poder Judiciário, né? E ali nós temos um trabalho bem sensível, né? Para resolver um problema de perdas tão marcantes, né? Envolvendo tantas pessoas e que deu muito certo, né? Funcionou muito bem, né? Com vontade e dedicação a gente consegue resultados melhores, né? Em relação ao padrão que a gente detém. Então tá, gente. Amanhã a gente nos vemos, terminamos o mandato, fazemos ali uns exercícios e já corrigimos e estamos prontos daí para a prova. Daí. Certo. Boa noite. Tá certo. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Né?